Oi, meu nome é Gibran e hoje vamos finalizar essa chamada saga da infeliz trajetória de um dos maiores famosos que já passou aqui no estado do Rio Grande do Norte e atuava em nossa capital natal. O nome dele era Paulo Nicásio da Silva, mais conhecido como Paulo Queixada. Ele atuou enquanto ainda estava em liberdade no começo da década de 80 e ele deu cabo da vida de 2 vigilantes, um comerciante e tanto do médico Chiquinho e da enfermeira Silvânia. Aqui no canal temos 3 vídeos anteriores a esse e eu aconselho que vocês assistam. Eu vou colocar aqui o card do primeiro vídeo. Quem quiser assistir é melhor para entender toda essa saga. Nesse primeiro vídeo a gente fala exatamente sobre o começo da trajetória dele na vida do crime, quando ele ainda fazia pequenos assaltos e traficava drogas. E que fique também claro que as suas primeiras prisões não resultavam em nada. Ele era preso e logo a justiça colocava ele em liberdade. Já no segundo vídeo que eu estou colocando o card aqui, é sobre a chamada, melhor dizendo, da Pororoca. Foi uma que chamou a atenção de toda a população potiguar, exatamente pelos requintes de crueldade e a excessiva violência que eles fizeram em cima de 2 pessoas de classe média aqui de Natal, que eu já até comentei, que é da enfermeira Silvânia e do médico anestesista Chiquinho. E vamos agora colocar o card do terceiro vídeo, que é exatamente quando ele, em 83 ele comete a da Pororoca e em 84 ele desce para o Caldeirão do Diabo e lá ele começa a tocar o terror. A priori, para vocês se situarem, pasme, ele começa a os próprios membros da gangue dele. Ele mata tanto o Valdetá e depois ele mata o Edilson Gavião. Após essa breve recapitularização, vamos adentrar na década de 90, que a coisa só vai piorar. Quando em algum momento ele se junta com mais 2 perigosíssimos comparsas que já estavam também lá dentro do Caldeirão do Diabo. O primeiro se chamava Ivonaldo Fernandes da Silva, na época conhecido como Naldinho de Aurita, que fique bem claro isso. Era assim que ele era conhecido a princípio, Naldinho de Aurita, e obviamente Aurita era a mãe dele. Mas logo as primeiras prisões, a imprensa começou a chamá-lo de Naldinho do Mereto. Naldinho começou a sua vida do crime cometendo também, quase todos é a mesma coisa, cometendo pequenos furtos, e ele começou aproximadamente no ano de 83 para 84. E foi nessa época de 83 para 84 que o Paulo Queixada, ele comete a chacina da Pororoca. Aí vamos aqui fazer aqui uma comparação. Enquanto Paulo Queixada nessa época ele já estava graduado na vida do crime, o Naldinho do Mereto ele estava no ensino básico da vida do crime. Mas quando chega no ano de 1987, o Naldinho do Mereto comete um Em 1987, o Naldinho do Mereto ele comete um crime. Ele assassina o Luiz Antônio Neves, e relativamente por um motivo torpe. O Luiz Antônio Neves destratou uma mulher de um amigo do Naldinho do Mereto. O tal do Luiz Antônio estava indo em uma padaria, enquanto na esquina o Naldinho o esperava. Nessa época, o Naldinho já era um traficante bastante conhecido ali pelas regiões do bairro do Bom Pastor. O Luiz Antônio não sabia das intenções do Naldinho do Mereto e foi lá despretensiosamente pedir-lhe um cigarro. Quando de súbito o Naldinho do Mereto disse: "O cigarro que eu tenho é esse", e mostrou a sua arma e lhe deu 2 tiros. O Luiz Antônio veio a falecer e o Naldinho do Mereto desceu para o Caldeirão do Diabo. E para quem não sabe, o Caldeirão do Diabo era o antigo complexo penitenciário aqui do estado do Rio Grande do Norte. Ele tinha o nome de
Penitenciária Agrícola e Penal Doutor João Chaves. Quem quiser saber mais a respeito, eu tenho um vídeo aqui no canal. Tá aqui, vou colocar o card. Esse vídeo é sobre uma reportagem feita pelo jornalista e radialista Ubiratã Camilo na década de 80. Quem tiver afim, vai lá dar uma olhada para ficar por dentro aqui das histórias que a gente vai passando pelo canal. Mas continuando a história, em 1987, o Naldinho do Mereto desce para o caldeirão do diabo, a João Chaves. Mas eu quero deixar registrado que com 14 anos o Naldinho do Mereto já tinha um nas costas, né? Com 14 anos ele já tinha uma pessoa, só para vocês verem a ídole dessa galera. Já no ano de 1989, eu já coloquei isso aqui em vídeo anterior, tanto o Paulo Queixada juntamente com o Naldinho do Mereto, eles tentam uma fuga da João Chaves. Esse fato já foi retratado aqui, ó, tá aqui a matéria para vocês olharem. Ainda bem que essa fuga foi infrutífera, eles não conseguiram sucesso. E para fechar a tríade, vamos falar sobre o segundo componente que chega para formar essa gangue agora com o Paulo Queixada. O segundo se chama de Vladimir Alex Mendes de Oliveira, mais conhecido como Demi. E agora sim, meus amigos, temos a Trindade das Trevas. Olha só o trio que tá fazendo, olha a categoria de pessoas que a gente tem dentro da colônia penal. E quando esses três se juntaram, tiveram um pacto que eles não se separariam, aí sim, eles começaram a tocar o terror dentro do caldeirão do diabo. Como meu pai, o jornalista e radialista Ubiratã Camilo falava, agora sim, o caldeirão vai ferver. Na década de 80, o Paulo Queixada foram três que o Paulo Queixada cometeu dentro do caldeirão do diabo. Quem foram? Primeiro, né, eu vou falar sobre os dois, que eram amigos dele na época da chacina da Pororoca, que era o Valdetá e o Edilson Gavião. E teve ainda um terceiro, que era o chamado Wilson Olho d'Água. Esse daí ele morreu porque estava na hora e no lugar errado. Então foram 3 homicídios na década de 80. Chegou na década de 90, a coisa só fez piorar. Após a junção do Paulo Queixada com o Naldinho do Mereto e com o Demi, eu vou aqui ler o nome das pessoas que foram assassinadas por eles, claro, sempre encabeçada pelo Paulo Queixada. O nome dessa galera tem o tal do Sérgio do Banorte, Edivaldo Salles, o Val, Bufinha, Areia Branca, Jotinha e Gustavo Henrique. Meus amigos, eu quero avisar para vocês, isso aí, essa quantidade de gente que eles deram cabo à vida, aconteceu de 90 para 91. Eu quero contabilizar rapidamente que o Paulo Queixada devia ter por volta de 15 homicídios em seu currículo do crime. Chegando no ano de 1992, a coisa começou a pesar para eles. Eles estavam com muitos inimigos dentro da João Chaves. Existiam já outras gangues se formando que não gostavam dos três. Eles tiveram a maravilhosa ideia de se tornarem evangélicos. A propósito, sejamos sinceros, mudando aqui um pouco de assunto, isso é uma prática muito comum para quem faz muita besteirada na vida, se torna evangélico. Qual é o problema disso? Que muitas vezes a imprensa não compra a ideia. Muitas vezes eu acho, né, que a direção do presídio João Chaves também não comprou a ideia e a opinião pública também não comprou a ideia. Eles não enganaram a galera e, sejamos sinceros, rapidamente eles voltaram a tocar o terror, arrumando confusão, ameaçando outras gangues de morte e se envolvendo também com tráfico de dentro do próprio presídio. Quando chega no ano de 1993, eu vou falar o seguinte, que na minha concepção isso foi exatamente o começo da derrocada, tanto do trio quanto do Paulo Queixada. O seu fim estava sendo traçado. Demi, após uma acalorada discussão com o Paulo Queixada, ninguém sabe exatamente porquê, e nem eu também consegui encontrar
Por que foi essa discussão? Desfere várias cutiladas de faca na região abdominal do Paulo Queixada, fazendo ele bater no hospital de Santa Catarina e ele acaba perdendo um dos rins. Por conta desse fato, o próprio Paulo Queixada pede para ir para a Cafua. Para quem não sabe o que é Cafua, era uma região do Caldeirão do Diabo onde os presos iam ficar de castigo, como se fosse a solitária. O Paulo Queixada começou a perceber que a situação dele não estava muito boa, a qualquer momento ele podia ser tanto pelo DEMI como por uma outra gangue, e ele pediu para ficar lá. Ele ficou de 93 até 94, até o finalzinho de 94. Quando chegamos em 94, temos aqui um fato extraordinário. Não é a Copa do Mundo, aquela que o Brasil ganhou em cima da Itália, com o Romário encabeçando a seleção. Não. O que é que acontece? Num domingo de visitas, a mãe do Naldinho do Meireto foi visitá-lo. Naldinho do Meireto, com vários inimigos dentro da colônia penal, foi friamente na frente de sua mãe no dia de visita. Quem foram esses elementos que assassinaram Naldinho do Meireto? Galegal, Nego Ciba e Cara de Jaca. Eu, particularmente, isso foi em 94. Em 94 eu tinha 21 anos de idade. Eu lembro perfeitamente a mãe do Naldinho do Meireto dando seu depoimento e dizendo que os três elementos, após matarem o Naldinho do Meireto, eles pegaram seus pertences, como um óculos, eu acho que era até um óculos Ray-Ban, uma pulseira e um colar. E quando eles foram dar entrevista e os depoimentos, eles estavam usando os pertences do Naldinho do Meireto. O corpo dele ficou transfigurado, não vou colocar aqui, mas o corpo dele ficou assim uma coisa macabra. E depois disso, o DEMI estava vivendo tranquilamente, o Paulo Queixada estava na Cafua e a relação deles ficou abalada. Mas no ano de 1995, o Paulo Queixada pede ao diretor para voltar à sua vida normal dentro do Caldeirão do Diabo e pede para ser transferido para umas celas novas que estavam sendo construídas. E agora chega a parte interessante. Vamos chegar na data de 9 de julho de 1995. Essa data é hoje. Hoje é uma data de aniversário. Hoje está fazendo 26 anos dessa data. O vídeo está batendo certinho com 26 anos quando a gente vai aqui dar o final dessa trágica saga. Então vamos aqui recapitular. Chegou 9 de julho de 1995, fazendo 26 anos hoje. Era um domingo, dia de visitas. Meus amigos, o que é que acontece? A PM vai fazer a contagem e a galera começa a sentir falta de Paulo Queixada. A princípio pensaram que o Paulo Queixada havia se evadido, que o Paulo Queixada tinha conseguido uma fuga, mas logo descobriram a verdade. Um informante daquela época, que antes era chamado de dedo duro ou de cabueta, hoje é chamado de X9, ele disse à direção do presídio que dias antes o DEMI tinha pedido cimento emprestado e ele hoje de manhã, nesse dia 9 de julho de 1995, tinha aparecido com um corte na mão. Os PMs foram na cela do DEMI, deram uma prensa nele e ele acabou entregando tudo. Vamos aos relatos da época de tudo que a gente pôde colher. No dia 9 de julho de 1995, domingo, dia de visitas, o Paulo Queixada teve a visita do seu pai. Paulo Queixada na época tinha 33 anos, o seu pai tinha 82, já era um senhor de idade e ele se chamava deixa eu dar uma lida aqui, José Pedro da Silva. O mesmo José Pedro da Silva, pai de Paulo Queixada, nos relata que assim que chegou no Caldeirão do Diabo, o DEMI recepcionou o pai do Paulo Queixada e chamou tanto o pai do Paulo Queixada quanto o Paulo Queixada para a sua
cela. O pai de Paulo Queixada viu ambos tomando uma determinada bebida que ele não soube identificar o que era. O Paulo Queixada, em determinado momento, segundo o relato do pai, do próprio Paulo Queixada, bate no peito e diz para o pai: meu pai, esse aqui sim, aponta para o Demir e finaliza a frase dizendo: esse é um amigo do peito. O pai de Paulo Queixada relata claramente que viu a fisionomia de Paulo Queixada mudar após ele tomar tal bebida. Palavras do pai de Paulo Queixada: meu filho ficou abestalhado depois que bebeu aquilo, mas mesmo assim me acompanhou até a porta, me beijou como nunca tinha beijado e voltou. E que fique registrado, essa foi a última vez que o pai de Paulo Queixada iria vê-lo com vida. Tudo indica que o Paulo Queixada voltou para a cela para beber juntamente com o Demir. Há tempos atrás, o Paulo Queixada tinha se queixado a Demir que estava sentindo dores abdominais exatamente no local onde ele tinha sido agredido pelo Demir, tinha perdido o seu rim. Segundo o Demir, aquilo praticamente era uma ameaça para ele. E o Demir premeditou todo o plano. Ele tinha aberto uma vala no banheiro de sua cela há 3 dias. Quando o Paulo Queixada ficou sozinho com ele, ele já desferiu uma facada, a primeira em seu abdômen, a segunda em seu pescoço. Quando o Paulo Queixada caiu, ele terminou o serviço dando várias futiladas de faca. A partir daí, ele já tinha tramado toda a ideia, já estava tudo premeditado. Ele esquartejou o corpo do Paulo Queixada e colocando os pedaços na vala do seu banheiro. Colocou o cimento por cima e depois ainda colocou para tentar despistar a polícia. Reza a lenda que os bombeiros foram chamados e tiveram uma enorme dificuldade para tirar o corpo do Paulo Queixada da tal vala. Essa é uma foto do sepultamento do Paulo Queixada e eu quero aqui ler um recorte de jornal que fala exatamente sobre o sepultamento do mesmo. O enterro de Queixada foi marcado pela simplicidade. A cova localizada na rua São Vicente, quadra 3, placa 543, não poderia ter sido mais simples, com um amontoado de terra anunciando a presença de um túmulo, nenhuma inscrição ou cruz em seu nome, que certamente deverá ser colocada posteriormente. Sobre a terra, apenas um ramo solitário de flor deixada por uma vizinha. Outro fim ele não poderia ter tido. Não dá para esperar mais que isso pela vida que ele levou. Tem também os relatos da mãe, são relatos tristes pra caramba. Eu prefiro não colocar. A mãe dele disse que um dia antes tinha sonhado com ele. Eu também não, sei lá, eu li, eu não me senti muito bem em relatar isso aqui para vocês. Vocês podem também pensar o seguinte: bom, eu não vou ficar me preocupando com a mãe dele por toda a dor que ele causou, principalmente com a galera que ele matou fora do presídio, como os 2 vigilantes, o comerciante, o médico e a enfermeira. É verdade, ele causou muita dor. A gente às vezes fica sem querer assim acreditar a dor que a mãe sente, mas mãe é mãe, assim como pai é pai. Eu encontrei tanto o relato da mãe quanto o relato do pai. Só quem é pai e mãe que sabe. Eu não vou fazer esse julgamento, apesar que Paulo Queixada também ele expandiu o sofrimento para outras várias pessoas e famílias. Então é aquela velha história, o pai e a mãe dele sofreram, mas também o pai e a mãe de vários outros inocentes sofreram também. Quanto ao Demir, o Demir ele ainda participou de uma rebelião dentro da colônia penal. O Demir ainda deu cabo à vida de algumas pessoas dentro da colônia penal e o fim dele não poderia ser outro. Em algum momento ele foi assassinado. Ele foi assassinado por um detento chamado de Chocolate. E assim acaba essa trindade do mal, que em algum momento iria acabar.
os três foram E outra coisa, vamos aqui confabular um pouco. Você pega a trajetória do Paulo Queixada quando adolescente até agora, não tem exemplo para nada. Na verdade, até tem um exemplo de como você não deve seguir a sua vida. A vida de Paulo Queixada é um exemplo para você fazer tudo ao contrário do que ele fez, meu amigo. Galerinha, vamos aqui agora fechar o vídeo pedindo o quê? Pedindo like, dá aí a sua curtida. Quem puder, compartilha, coloca em grupos de WhatsApp e a gente tá fechando por aqui. Eu sei que você tá perguntando, cadê a entrevista? Próxima semana. Próxima semana a gente fecha essa saga da infeliz trajetória da vida do Paulo Queixada, colocando uma curta entrevista que ele deu ao jornalista, ao repórter Ubiratã Camilo, enquanto ele trabalhava na TV Ponta Negra. Meus amigos, muito obrigado para quem aí acompanhou. Próxima sexta, se tudo der certo, a gente vai colocar essa entrevista. É isso e próxima sexta tem mais. Valeu!